Olá, gente! Hoje vamos falar sobre narcisismo parte 2, que nós encontramos comportamentos megalomaníacos em relação ao desempenho sexual. Gente, se inscreve aí, curte, faça seus comentários, tá bom? Gente, se você viu o vídeo 1, você já sabe que biologicamente o narcisismo é um mecanismo de sobrevivência devido a traumas profundos de desvalorização. Então aqui na parte 2 eu vou falar de outras respostas narcísicas, porque envolve outra causa e outros órgãos. Nesse formato, os órgãos afetados correspondem aos ovários ou testículos, e nesse caso, os conflitos que originam são conflitos de perda. Essas perdas têm a ver com pessoas, não é uma perda territorial, por exemplo, perdeu a casa ou perdeu o trabalho. São perdas de vínculos próximos. Vejam que são órgãos de reprodução, onde o conflito, o choque ou o trauma, ele está relacionado a perdas. E por isso a megalomania é específica. Bom, pode ser que uma pessoa tenha uma perda inestimável e desencadeie, por exemplo, um câncer de testículo. Foi o que aconteceu com o Dr. Hammer, o médico oncologista que se propôs a desvendar os mistérios da tríade, psique, cérebro e órgão, de maneira excepcional. E ele fez isso após a morte inesperada do filho dele, que ocasionou um câncer em um dos testículos. Ele é que nos traz até esses estudos, de uma nova medicina, de uma medicina mais libertadora, com menos medo, completa e uma medicina do futuro. Muitas pessoas ainda não estão preparadas para receber esse tipo de informação, porque é necessário uma evolução interior para a apreensão de novos conhecimentos e aceitação, porque de resto o estudo e a comprovação já está feita. O Dr. Hammer teve câncer em um dos testículos depois de uma perda profunda e inesperada do filho. Então, ele teve uma resposta no órgão. Mas para que haja uma mudança de comportamento severa, terá que acometer ambos os órgãos. E por isso, na megalomania, há a dupla quebra de autoestima. Então você pode comprovar isso em tomografias computadorizadas do crânio, que os focos ficam demarcando os dois hemisférios cerebrais nos centros de controle dos testículos, como você vai ver aqui nessa imagem. Por exemplo, um homem tem um trauma que envolve a esposa e o filho. Ele pode, então, com essas perdas, um trauma que envolve dois conflitos de perda de filho e de esposa. Então, com essas perdas, a carga emocional é muito intensa e ele acaba desencadeando um comportamento megalomaníaco em relação ao desempenho sexual. E aí, ele necessita se gabar exageradamente da sua performance sexual para conseguir novas parceiras sexuais para procriar. Quando o corpo primitivo responde por sobrevivência, não é racional, é instintivo, é irracional. E o corpo entende que para resolver precisa acasalar, procriar para lidar com a perda. Veja que se alguém lida racionalmente com as perdas, vai ficar triste, conversar com pessoas, ver meios de ficar melhor posteriormente. Enfim, vai precisar descobrir caminhos. No entanto, quando a carga não pode ser apurada, absorvida, a pessoa não está mentalmente apta. Então, o órgão que responde pelo trauma é que vai trabalhar. Aqui, perdas, procriação, testículos e ovários. A desvalorização, é a atenção para o desempenho em prol de lograr. Então, qual é o conflito de desvalorização aqui e o que a pessoa precisa? Ela sofre essa desvalorização e ela necessita de uma atenção para o desempenho dela, sexual, em prol de lograr, essa atenção e, inclusive, procriar para lidar com essas perdas. Então, vejam aqui como alguém pode entrar nesse comportamento megalomaníaco em relação ao desempenho sexual e depois ela sai quando ela lidou com pelo menos uma dessas perdas. Então não necessariamente a pessoa fica aqui e entra naquela classificação. Eu já tenho visto casos, eu já tenho pegado tomografias computadorizadas com focos nos testículos, inclusive um
já estava entrando em fase de cura, ou seja, a pessoa já estava saindo dos comportamentos megalomaníacos. Então, gente, é isso. A ajuda aqui seria para lidar com as perdas e fechar os programas biológicos da natureza, aquilo que chama-se de doença. Então, se vocês precisarem de ajuda, peçam aqui no Pronto Atendimento Psicológico. Tchau!